já da conferência hoje, né? Que era a gasometria arterial. Alguns sabiam, parece que outros não. Então a gente vai falar um pouquinho sobre gasometria arterial, tá? E aí, a primeira vez que eu estou com vocês, eu acompanhei uma turma, né, com o professor Gabriel, então alguns rostinhos eu já vi. E eu sou farmacêutica, né, não me apresentei, mas meu nome é Mariana. Eu sou farmacêutica, eu tenho mestrado em imunologia e parasitologia, especialização, né, não falei, mas é em farmácia clínica, então é voltado para essa parte, principalmente de exames laboratoriais. O doutorado, aí eu mudei um pouco, fiz farmacologia e biotecnologia. E terminei meu pós-doutorado agora em saúde e bem-estar, aonde eu sempre trabalhei, na verdade, com pacientes diabéticos. Então, eu fiz um trabalho, né, nas unidades básicas de saúde, juntamente com eles, o acompanhamento farmacoterapêutico, exames laboratoriais, trabalho super legal. Mas a parte clínica, a parte de exames é realmente a minha paixão e espero que eu possa contribuir um pouco com vocês. A gente vai focar literalmente na gasometria arterial, não vou ficar entrando em sistemas respiratórios no detalhe, porque vocês já viram nas tutorias, a gente vai comentar, claro, mas a gente vai aprender principalmente a interpretação. Então, o que está acontecendo com esse paciente, tá? E aí, a gente vai, na verdade, ter uma conversa. Vou perguntar algumas coisas para vocês e a gente vai voltando ali para o slide e vai nos guiar. Mas o que eu quero é que a gente, principalmente, desmistifique a química. Porque parece quando fala assim, né? H+, e o bicarbonato, o povo fica assim, né? Misericórdia. Gente, química é bom demais, vocês não acham? Não? Quem gosta de química, levanta a mão, ó. Nossa, duas, olha. E quem não gosta de química, levanta a mão. Ah, bom. Porque eu ia ver quem, né? Você pergunta para os alunos, você sabe assim, às vezes, né? Não gosta de nada, ou gosta de tudo, sei lá. Fica confuso. Então tá bom, que pena, tá? Mas eu espero que vocês hoje consigam gostar um pouquinho mais da química, que a gente vai focar nesse entendimento também, tá? Então já fui me adiantando aí, né? Já fiz as apresentações. Se tiver alguma perguntinha depois, fiquem à vontade. A chamada está passando, lembrando que depois eu vou fazer a chamada novamente, tá? Então eu quero ver a letra de vocês, depois eu vou fazer para a gente ver quem está aí mesmo. E vamos lá, meu povo. Então eu já começo algumas perguntas. E aí a minha aula, baseada nos livros, né, do Guyton e Silver, lá, que vocês já estão acostumados, Guyton principalmente, mas a maior parte da aula está baseada neste artigo, tá? Então o artigo, posso até enviar para vocês depois, mas se você jogar lá no Google, interpretação da gasometria arterial, vocês já vão achar ele, que é um artigo de 2022, que é voltado para a prática médica, tá? Então, super legal para vocês entenderem essa parte da gasometria, mas eu posso mandar para vocês também. E aí a primeira pergunta é: quando é necessário pedir, solicitar um exame de gasometria arterial? Primeira coisa que a gente tem que saber. Ó, o nome, ó, gasometria arterial. E aí, que tipo de paciente que eu faço a solicitação de gasometria arterial, gente? Quando existe dúvida quanto à percussão sanguínea, componentes, carbônicos, sódio, potássio, oxigênio. Isso. Paciente crítico com uso de ventilação mecânica. Pacientes críticos com uso de ventilação mecânica. Ótimo. O que mais? Tem mais um detalhe aí, importante. Pode falar, gente. Não briguem, né? Tudo brigando para falar hoje. O que mais? Será que para acompanhar se uma terapia medicamentosa está sendo eficiente para alguma insuficiência respiratória é importante? O que vocês acham? Sim. Importante também, né? Muito. E é um exame que é feito, como que vocês acham assim? É solicitado uma vez, pronto?
vocês acham? O que acontece, geralmente, pesquisando? Diariamente, porque tem que ter um acompanhamento. É sair no estado crítico. Uma função de uma artéria, coletado uma amostra serológica e aplicado os parâmetros de avaliação. Então, quando o paciente está na UTI, é feito pelo menos uma vez no dia. Exatamente. Então, geralmente, a gente está falando de paciente crítico, paciente em unidade, né, intensiva de tratamento, UTI. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver a evolução desse paciente. Então, é solicitado, às vezes, não só uma vez ao dia, às vezes várias vezes ao dia, para acompanhar principalmente essa pressão dos gases aí, pressão de CO2, pressão de O2, tá? Saturação, né? Excesso de bases. Então, tudo isso a gente consegue também para acompanhar se a farmacologia está sendo eficiente, tá? Então, para monitorar essa eficácia também de intervenções farmacológicas. E aí, o que o artigo traz como objetivo, então? Então, a gente vai relacionar conceitos básicos e fisiológicos sobre equilíbrio ácido-base, discutir quais são os principais tipos, então acidose, alcalose e distúrbios mistos, quanto isso vai acontecer, oferecer abordagem prática e didática para a interpretação da gasometria arterial e estimular o raciocínio clínico por meio de exercício. Então, no final, a gente vai fazer a interpretação de alguns casos em que será possível, né, perceber se vocês entenderam mesmo a gasometria ou não, tá? A gente vai abordar esses pontos hoje principalmente. Eu não sei, se vocês querem que envie agora para vocês o material ou não precisa, depois eu envio, tá? Eu não quis nem enviar antes, até preparei, estou pronto, porque eu pensei assim, eles vão ler, vão ficar, vai falar assim, ou vai achar muito fácil ou muito difícil e vai desestimular, então não era essa a intenção. Então eu falei, não vou mandar, vou apresentar só depois. Ó, então qual que é a importância, tá? A gente acabou já falando. Por quê? A gente precisa ver como que está o distúrbio ácido-base desse paciente, tá? Diagnóstico e manejo. O que vai medir? A gente fala muito lá da pressão de O2, de CO2, mas a gente tem vários parâmetros, pH também, tem cálculo, íon bicarbonato, saturação de oxigênio, anion gap, PE, né, que são os excessos de base, e tem alguns gasômetros que também fazem a parte da dosagem dos eletrólitos, tá? Potássio, né, iodo, magnésio, toda essa parte também, sódio. A maioria deles hoje já é bem completo. E aí a gente viu, então, que a necessidade maior vai ser sim para pacientes graves, né? Em UTI, tá? E olha só, trouxe esses dados justamente para vocês verem a importância de sabermos a interpretação. Por quê? 90% dos pacientes internados apresentam algum distúrbio ácido-base. É muito, né? Pense, 90%. Por isso é tão importante tanto acompanhar quanto saber interpretar. E aí eu vou trazer um dado mais alarmante, mais cuidadoso ainda. Olha só, leia aqui esse primeiro tópicozinho. Apenas 40% das gasometrias são interpretadas corretamente por médicos. Então, nesse artigo, o autor fez o quê? Ele fez uma entrevista, umas perguntas para esses médicos e 70% afirmou com propriedade: eu sei fazer a interpretação da gasometria arterial. Aí, na hora que foi dar uma conferidinha lá nos prontuários e tudo mais, o que foi observado? Que só 40% das gasometrias eram interpretadas corretamente, tá? E aí, gente, se eu não interpreto corretamente, o que vai acontecer? Eu vou ter condutas clínicas inadequadas com esse paciente, né? Então, por isso que a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a gasometria. Outra coisa que é muito importante, que eu acho que vocês já viram, né, e veem bastante, são os valores referenciais. Eu tenho que ter noção do que é normal e do que não é normal. Não é verdade? Ah, professora, né, você tem que decorar. Gente, eu falo que não é decorar, né, porque decorar é guardar do coração.
guardar no coração, é guardar para a vida mesmo. Porque a gente precisa saber. Então a gente precisa saber que qual que é a faixa ideal do pH sanguíneo? 7,45, 7,45. Isso. Então vamos lá. Se eu tenho pH abaixo de 7,35, qual que é o distúrbio ácido básico que eu tenho? Acidose. Acima de 7,45. Beleza. Isso aí é básico. Pressão de CO2, os valores, de O2, saturação de oxigênio, excesso ou déficit de base, né, que é aquele BE que a gente falou, e o íon bicarbonato. Então é ideal que a gente saiba decorar. Não é decorar, né, pessoal? Você vai ter temperatura disponível, no laudo, geralmente, no exame, tem. Mas é importante a gente ter uma noção sim. E aí a gente não vai ficar só em acidose e alcalose. A gente sabe que existem distúrbios não somente relacionados ao pH, porque a gente vai ter que olhar esses outros parâmetros. A gente vai ter que olhar a pressão de CO2 para ver se esse paciente está em hiperventilação ou hipoventilação. Opa! Aí eu começo a classificar os distúrbios também em quê? Respiratórios e metabólicos. Não é? Então a gente vai ver. Olha lá. Vamos pensar nisso aí hoje. Estou falando rápido, tá tranquilo? Conseguindo visualizar aí o slide? Vamos falar aí, meu povo. Faz 5 meses que eu tava de férias, hein? Que chique, Tá professora. acostumada, é. Minha primeira aula. Eu tava fazendo as continhas hoje, né? Dia 22 de novembro foi minha última aula. Trabalhei muito para descansar muito. O senhor tava me achando nova, porque o senhor não sabe, mas pra me tarde. Então vamos lá? Pode passar aí? Vocês estão anotando tudo isso. Vocês estão muito, né? Dedicados. Mas eu vou mandar para vocês. Tá? Então, isso aí a gente já falou, né? Dos desafios que o artigo vai pontuar. Então, o que, que a gente precisa relacionar hoje? Por que é tão importante a gente não deixar o paciente ter um distúrbio ácido-base, pessoal? Por quê? Quando a gente fala de pH, vocês viram que nós temos importantes macromoléculas no nosso organismo, as proteínas, não é? E aí, cada uma dessas proteínas, que são as ácidos da vida, igual a anidrase, carbono, que vocês viram, o que ela vai fazer? Ela vai ter infinitas funções, mas ela só vai exercer a sua função se ela estiver em pH ideal. Que pH ideal? No nosso corpo, no sangue. Então, a partir do momento que eu tenho um desequilíbrio, acidose, alcalose, eu vou ter funções corporais aí que são realizadas por esse em déficit, né? Vou ter desnaturação, vou ter todo esse processo, isso vai ser perigoso. Então, o ideal é que a gente mantenha essa normalidade. E para que isso aconteça, existe uma tríade. Uma tríade? 3, né? Que é o quê? Os mecanismos de regulação. Então, os mecanismos de regulação, a gente vai ter, tá aqui, né, no slidezinho, mas eu gosto de deixar aqui no quadro para a gente sempre lembrar, que é o sistema tampão, que tem um protagonista aí. Quem que é o protagonista do sistema tampão no nosso corpo? Bicarbonato. E aí eu pergunto para vocês, bicarbonato é um ácido ou é uma base? Uma base. É a química. É a química. É base. É base. Vamos pensar, vamos falar agora. Quem que vai comportar como ácido lá no nosso corpo? CO2 por quê? Na hora que o CO2 liga com água, libera o quê? Quem lembra? Aquela reaçãozinha. H2, CO3, ácido carbônico. Então, toda vez que você tem um bicarbonato, você vai lembrar que é uma
E o CO2 você vai lembrar que é um ácido. Isso aqui tem que estar na cabeça de vocês, mas a gente ainda vai chegar lá, tá? Na reaçãozinha, vou mostrar para vocês. Mas a gente precisa internalizar isso aí, que vai fazer falta. Então, base, geralmente, tem essa carguinha aqui, tá? Um ânion, né? Então, tem a carguinha negativa, tá? Aí, geralmente, comporta como base. Porque lá no ensino médio a gente aprende assim, né? As substâncias químicas que começam com H são ácido. Aí você olha para o bicarbonato, começou com H, é um ácido. E aí, ó, o que simboliza isso aqui? Alguém lembra? Excesso de próton ou falta de elétron? O que quer dizer? Ó, se está negativinho, tem mais elétron. Tem mais elétron e tem menos H+. Concorda? Menos prótons. Então, quando tem carga negativa, é que está o quê? Tem muita carga negativa. Quem que dá a carga negativa? Elétron, tá? Depois a gente vai entrar nessas duas questões. E aí? O sistema tampão, então, vai ajudar na regulação. O sistema tampão, basicamente, o que ele tenta fazer? Impedir as mudanças bruscas de pH. E aí, quem que vai regular só o sistema tampão? Não. Tem também quem? O sistema respiratório ou a regulação respiratória, né? Então, ó, pulmões. Vamos colocar aqui sistema respiratório. E o outro teremos. Qual que é o outro? Renal. Sistema renal. Vou colocar aqui rins, né? Então, eles trabalhando juntos, eu vou conseguir manter o equilíbrio ácido-básico, tá? E aí, de que forma? De que forma isso vai acontecer? Então, a mudança inicial que é resolvida é pelo sistema tampão. Por quê? Porque o nosso corpo, através de centros regulatórios, né, sistema nervoso central, vai fazer o quê? Vamos eliminar, né, liberar bicarbonato. Isso aqui é rápido, é instantâneo praticamente, né? É uma resposta mais rápida. E aí, um pouco mais demorado, a gente vai ter o sistema respiratório, que é na intenção de ou eliminar mais CO2 ou reter CO2, dependendo do distúrbio. Hiperventilação e hipoventilação. Vamos ver esses detalhes, tá? Estão olhando assim. Calma aí que a gente vai entrar em cada um. E aí, o mais lento, quem que vai ser? Sistema renal. Serão os rins. E aí é tão interessante que muda até a composição da urina. Então, na hora que você vê um exame de urina e está lá um pH ácido, opa, pode ser que haja um distúrbio aí. Tá uma urina alcalina, isso, gente, em valores referenciais aumentados, eu falo, né? Não normais, tá? Porque aí está eliminando muito bicarbonato, ou o contrário, não eliminando, tá? E aí a gente tem essa resposta mais lenta. Vai demorar para o corpo conseguir agir aí, mas a gente vai ver tudo isso. Então, ó, inicialmente, então, você já sabe, na verdade, você já sabe isso aqui, é a classificação dos distúrbios respiratórios e metabólicos, tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui você já sabe, basicamente, pH menor que 7,35, você tem um quadro de maior que 7,45, alcalose. Agora, quando que o distúrbio vai ser respiratório e quando vai ser metabólico? Essa é a questão. No respiratório, a gente tem que pensar em quê? Gases. Liberação de gases ou retenção de gases. Então, se você olhar aqui, ó, respiratório, tá aqui, ó, em acidose respiratória, o que está aumentado para esse caso? Pressão de CO2.
E se fosse uma acidose metabólica, ia estar mexendo no CO2? Nem sempre. Mas vai estar mexendo no íon bicarbonato. Se você olhar para a alcalose, é a mesma coisa. Se eu mexer na pressão de CO2, é um distúrbio do tipo respiratório. Se eu mexer na quantidade de bicarbonato, eu tenho um distúrbio metabólico. E aí, o nosso corpo ele é tão inteligente, não é? Que ele vai ter mecanismos de compensação. Ele vai começar a agir. Para quê? Para que essa acidose fique tendenciando a uma alcalose. Mas não é para ficar com alcalose, é para voltar para a normalidade. Porque eu preciso aumentar o pH, não é? Se eu estou com acidose, o que eu quero? Aumentar o pH para ficar normal. Se eu estou com alcalose, o que eu quero fazer? Muito bem. Então, vamos lá. Vocês estão vendo que a gente está desvendando aí os mistérios. Ver se a gente vai entrar na reação já. Aqui, ó. Tampão bicarbonato. Existem vários tampões no nosso corpo, claro. Mas em maior quantidade, né, cerca de 70%, o top da balada, eu falo, né? É o bicarbonato. E aí, o que acontece? A gente tem aqui o bicarbonato mais o H+, está formando aí o ácido carbônico, certo? Então aqui a gente tem um ácido fraco. O que isso significa? Que um ácido fraco é aquele ácido que vai se dissociar facilmente. Quem quer dissociar? Liberar um ânion e um cátion. Então ele vai liberar o ânion aqui, que é carguinho Q negativa, e vai liberar quem? Um cátion, então H+ aqui. Isso quer dizer então que é um ácido fraco, porque ele vai sofrer essa dissociação. E quando ele é fraco, que é o caso do ácido carbônico, que é formado aí, né, no nosso corpo, o que vai acontecer? Tá vendo essa setinha aqui? Ela tá para a direita, para a esquerda, indo e voltando. Quer dizer que ele pode sempre. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele pode estar assim ou de outro jeito. Isso. Ele está sempre se formando. Então está sempre formando o ácido carbônico, como está sempre formando H+ e o íon bicarbonato. Por isso que eu falei para vocês que era rápido, não é? Então, ó, é muito rápido que isso acontece. Então, a gente tem essa transformação o tempo inteiro para equilibrar o íon bicarbonato, neste caso, tá? Acho que lá no esqueminha do livro, até que eu vou mostrar mais à frente, a reação só está no contrário aqui, mas é a mesma coisa, né? Ela vem daqui, né? Então, ó, o CO2 está lá, na nossa. Respirei, né? Respirei vários gases, fazem parte aí do que a gente respira, dentre eles o CO2, e o seu plasma sanguíneo é basicamente o quê? Água. Então, essa reação aqui acontece o tempo todo. Então, CO2 mais água forma um ácido fraco, que é o ácido carbônico, que vai sofrer dissociação, liberando cátion H+ e o ânion bicarbonato, tá? Então, o sistema tampão, a gente vai ter como protagonista aí o bicarbonato. O que vai acontecer então? Toda vez que eu estiver falando de CO2, lá na gasometria, você vai lembrar de quem? De pressão de CO2. Por quê? Na hora que entra no seu corpo, a gente está falando de gás. Toda vez que está falando de gás, tem pressão. Não é miligrama por decilitro, não é? É pressão, milímetro de mercúrio. Então, a P de CO2 ela vai ser diretamente proporcional à concentração de quem? De CO2 e de H2CO3, que é o ácido carbônico, inversamente proporcional ao pH. Então, vamos entender aqui. Se eu tenho, ó, o que está falando lá? A P de CO2 é diretamente proporcional à concentração de CO2. Então,
Coloquei muito, respirei muito. Então, o que vai acontecer com a pressão de CO2? Vai aumentar. Então, quanto mais CO2, maior pressão de CO2, certo? Se eu tenho mais CO2, obviamente eu vou aumentar também a produção de quem? De ácido carbônico. Vamos escrever aqui o nome. Ácido carbônico. Ontem eu trouxe o apagador, né? Então aqui. Esqueci. Esqueci não, né? Não encontrei, na verdade. Até procurei. Sumiu. Então, se eu tenho muito CO2, eu vou fazer com que essa reação aconteça e eu vou ter também maior formação de ácido carbônico. Agora uma pergunta. Se eu tenho muito ácido carbônico, o que vai acontecer com o pH? Vai diminuir. O CO2 não aumenta a produção de ácido? O que eu estou fazendo com o pH? Se eu estou deixando mais ácido na minha corrente sanguínea, o que está acontecendo com o pH? Como que é ácido? Vocês não falaram para mim que o pH ácido é abaixo de quanto? 75. É abaixo, né? Então concorda que se eu tiver grande quantidade de CO2, grande quantidade de increção de CO2, eu vou estar produzindo mais ácido carbônico. E o que está fazendo com o pH? Diminuindo por quê? Porque eu estou deixando ele mais ácido. Se eu estou tendo mais ácido na minha corrente sanguínea, o pH está diminuindo. Por quê? Mais perto de zero é ácido. Não é? Aí a gente tem o neutro lá, de acima de 7, a gente vai ter até 14, né? Mas sem unidade de medida, a gente vai ter aqui básico. Vamos de novo? Então, ó, se eu tenho uma grande concentração de CO2, eu vou estimular o meu corpo a formar mais o quê? Mais ácido carbônico. Certo? Então, aumentou o CO2, aumentou o ácido carbônico, aumentou a pressão do CO2, porque é gás. E o que vai acontecer com o pH? Porque se eu tenho muito ácido na corrente sanguínea, provavelmente eu vou ter uma diminuição de pH que a gente viu como chama? Acidose. Muito bem. Então, por enquanto, a gente começou, né, a pensar. E vamos trazer para cá também, porque a gente chegou só até aqui. Mas, provavelmente, o que está aumentado também? Se eu tiver ali muito CO2 ou muita pressão de CO2, provavelmente lá é fato que está aumentado o bicarbonato. Porque eu estou favorecendo o aumento da reação. Tudo está aumentado aqui, né? Tudo está aumentado. Tá? Então, aqui, a gente consegue alterar cada um desses aqui para mexer no pH. Né? Modular aí respostas diferentes. Quer ver? Bora passar ali para... Alguém tem um papel aí? Papel para jogar. Ninguém tem apagador? Professor. Você não quer apagar? Não, pode ser um papel. Professora, não sei se vai quebrar muito Pode a perguntar. sua linha. Não, era no slide anterior. Vocês sabem? Aí, pode falar. Deixa eu apagar aqui só. Podia apagar, gente? Nem perguntei, né? Pode apagar. Pode? Você já... Esqueci seu nome. Salva. É mais mal. Vou deixar aqui, né? Deixar aqui. É o anterior, né? É, só... Pode perguntar, vai. Não, acho que você poderia falar ele de novo pra mim? Rapidinho, assim, só pra eu... Isso, vamos lá. Eu não consegui criar nenhuma
Quando está acima de 7,45, eu tenho quadro de alcalose. E aí a gente sabe que tanto a acidose quanto a alcalose pode ser respiratória ou metabólica. E aí o que acontece nos dois? Se você observar tanto na acidose quanto na alcalose, quando eu mexo na pressão do CO2, eu estou falando de um distúrbio o quê? Respiratório. Porque ou eu estou retendo muito CO2 ou estou eliminando muito CO2. Certo? E aqui acontece a mesma coisa. Por mais que esteja, né, diminuída, a gente vai ver o porquê, né, que isso acontece. Você tem distúrbio respiratório. E metabólico, eu estou mexendo em quem? Na concentração de bicarbonato. Professora, mas aí naquelas fórmulas falou que o bicarbonato no caso de acidose aumenta, mas aí tá falando que ele diminui. Não, mas aqui na reação, e ó, é metabólico. A gente está falando só de acidose. Tá? Por isso que eu falei, vai depender. Porque a gente tem que olhar para tudo. É fácil olhar só para esse aqui, né? Aí eu preciso olhar para os outros parâmetros. A gente pega o exame para falar esses dados. Então, na teoria, não é eu que vou modificar Isso. não. Não. Isso. Você vai só interpretar para quê? Para entrar com a intervenção. Bicarbonato. Ou vai ser sempre só respiratório ou metabólico? Não tem Ou como. pode ser os dois também. Pode ter isso. Lembra que a gente falou lá? Professor, Então a gente vai ver que às vezes está alterado tanto a pressão do CO2 quanto o bicarbonato. Aí a gente vai ter um distúrbio. Isso. Paciente, por exemplo, diabético, intubado, né, ele vai ter alteração tanto respiratória quanto metabólica. Exatamente. E ali no caso Muito da nisso. acidose metabólica, como diminui o bicarbonato, que é base, então a tendência do sangue é ter o pH mais ácido. Quando Exato. aumenta o bicarbonato, que é base, a tendência do sangue é ter um pH mais alcalino. Isso. Então, ó, já até o Tony já se adiantou, né? Então, o que a gente até comentou sobre o bicarbonato? Vocês lembram lá que eu falei para vocês que ele se comporta como base? Não é? Quando eu tenho acidose, eu tenho mais H+, ou eu tenho mais bicarbonato base? Que é uma Mais base. H+. Mais H+. Então, como que está o bicarbonato? Baixo. Vai. E o contrário, ó, quando eu tenho alcalose, quer dizer que eu estou em excesso de bases. Excesso de bases. Então eu tenho excesso de quê? Bicarbonato. E está acontecendo o contrário com a pressão de CO2. E aqui é a mesma coisa. Ó, tá vendo que eles estão contrários? Mas esse pode ser só um, né? Pode ser só um. Tá? Aqui é porque esse sisteminha mostrou esses quadros todos, né? E aí, gente, olha só que legal. Às vezes a gente vê umas equações mirabolantes e fala assim, né? Meu Deus, da onde que tiraram isso? Da onde? Pode passar? Pode, tirei fora. Pode. Nossa, mas eu espero também. Eu vejo que vocês me acompanhem e depois eu fico bravo comigo. Ah, professor, você não botou o slide. Aí chega em casa, tá lá, né? A OK? Vocês vão lembrar que é LOSE. Não lembro. Vai esquecer. Pronto. Obrigada. Aí. Beleza. Já a gente viu, né? Aí. Então, aquela ideia que eu estava falando para vocês do bicarbonato, tá? Então, quando é ácido forte, eles vão se dissociar completamente. A gente fala, né? Então, você tem um ácido forte, ele se dissocia, tá vendo a seta? Dissociou em uma base, um ânion e um cátionzinho ali, próprio, né? A negativo, H positivo. Você pode ver que a seta só está para o sentido da direita, ou seja, você dissociou, acabou. Não tem como isso aqui se unir e formar esse ácido forte aqui mais, tá? Essa reação não volta. Agora, olha só o que acontece com ácido fraco, igual o íon bicarbonato. Eles vão
que vai acontecer então? Vai formar de novo o ânion e o cátion. É igual. Só que. É igual o ácido carbônico, né? Porque o Isso. bicarbonato é base. É igual o ácido carbônico, né? Então, ó, o que vai acontecer? Aqui eu consigo unir esses novamente e formar o ácido, né? E o ácido formar, aí liberar os íons, né? Que é o ânion e o cátion, tá? E aí a gente chama isso, né? De ácido conjugado, quando é esse ácido fraco. E base conjugada sempre vai ser o quê? O elemento químico que tem carguinha negativa. Vocês precisam saber disso? Não necessariamente, mas lembra que eu falei para vocês que sempre elementos com carga negativa vão ter comportamento de base, certo? Sempre que tiver a carga negativa. Ou seja, né? Tem aí excesso de elétrons, deficiência de prótons. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a base ela sempre quer receber o quê? H+. Para quê? Eu quero ficar negativo? Não. Eu quero ficar neutro. Carga zero. Então, na química, a gente sempre trabalha com o estado neutro. O que é estado neutro? É o H+ ser doado para essa base aqui e eu zerar a carga. Aí eu fico no estado, eu fico neutro, tá? Isso acontece do contrário também, né? Mas geralmente a gente sempre tem ácido fazendo o quê? Vamos para o próximo slide. O que o ácido vai fazer? Deixa eu botar aqui também. Deixa eu dar para frente, só para aqui. Então, ó, o ácido, ele sempre vai fazer o quê? Doar próprio. E a base? Ela está negativa? Ela estava negativa? O que ela vai fazer? Receber próton. Porque se ela receber carga negativa, ela vai ficar neutra. Tá? Então o ácido sempre vai doar H+, e a base sempre vai receber. Por que é importante a gente ter esse conceito, pessoal? Porque vocês vão ver que eu vou entrar agora. Toda vez que eu estiver falando de pH, estou falando de H+. Estou falando de concentração de H+. Lembra lá que o ácido carbônico ele dissocia em H+ e carbonato? Não é? Então é muito fácil eu ganhar e perder H+. Quando eu estou falando de concentração de H+, eu estou modificando meu pH. Tá? Então, ácido vai doar próton. Base recebe próton. Aqui, por exemplo, essa reação simples da água, ó, eu estou formando H+ com H-. Base fraca, ácido fraco, desculpa. E reação reversível. Ela vai tanto para a direita quanto para a esquerda. Sim. Então o tempo todo formando isso. Tá? E aí, né, na água pura, por exemplo, você vai encontrar a mesma quantidade. Água pura. O que significa pura? Neutra. Quer dizer que eu tenho a mesma quantidade de H+, e a mesma quantidade de OH-. Porque se eu tivesse mais H+, qual que seria a carga dessa água? Se eu tivesse mais H+, qual que seria a carga? Positiva ou negativa? Positiva. Não é? Se eu tivesse menos H+, qual que seria a carguinha? Negativa. Então a gente sempre vai falar de concentração de H+. Sempre. Tá? Por isso é importante a gente lembrar disso. Porque lá pro pH ele faz diferença. Então, sempre, aí resumindo, o pH ele vai estar relacionado com a concentração de H+ em uma solução. A gente vai ver que é uma fórmula logarítmica, né, para chegar no valor de pH. Tá? Então, tudo se explica. A gente vai voltar para o pH agora para vocês entenderem essa parte do H+. Tá? De tudo. Uma pressão alta, pressão mais aqui, aqui. Pode falar. Não, você mostra aquela tabelinha das cores, é legal porque tem como você fazer vários experimentos e ver se é ácido ou se é base. Sim, sim. A gente faz isso aí, né?
de 1 a 14, mas da onde que veio, tá? Então é a concentração de íons H+. Aí, beleza. Então, logaritmo de 1, né? Sobre, então, dividido pela concentração de H+. Preciso saber fazer conta com logaritmo? Para entender pH? Não. Ele só fala só pra Não precisa. saber. Para quem quiser também pode, tá? Quem quiser brincar no final de semana, eu vou aprender novamente, né? Logaritmo. Eu não aconselho vocês. Olha só a ideia. Olha só a ideia. Ó, pH igual. Tudo que vier na frente do igual, em fração, é o quê? Diretamente proporcional. Ou seja, se esse está aumentando, esse está aumentando. Se esse está diminuindo, esse está diminuindo. Então vamos pensar aqui comigo. O H+ está ao contrário, ó. Está embaixo da minha fração. O que isso quer dizer? É indiretamente proporcional. É indiretamente proporcional. Ou seja, se eu tiver muito H+ na minha corrente sanguínea, o que vai acontecer com o pH? Vai diminuir ou não vai? Eu falei pra vocês que o que acontece com o ácido? Ele doa ou ele recebe H+? Basta, doa. Por quê? Porque ele tem muito H+. Então, se eu tenho muito H+, o pH só pode ser o quê? Ácido. Que é, por que eu ponho a setinha? Para vocês lembrarem que abaixo de 7, aqui tudo, né? É ácido. Então, pH mais baixo, ácido. E o contrário? O contrário também vai acontecer, não vai? Se eu tenho uma concentração de H+ reduzida, o que vai acontecer com o pH? Vai aumentar, não vai? Porque não vai tendenciar a ser básico, não é? Se eu tenho menos H+, a minha substância ela vai ficando básica, alcalina, tá? Então é daí que vem a fórmula do pH. Não é só essa, tá? Tem uma outra grandona que eu vou mostrar para vocês também. Mas a ideia é sempre essa, tá? Vocês vão olhar o que está no mesmo ladinho da seta é diretamente proporcional, tá? E o que está no oposto, né, ó, que faz assim, você tem inversamente proporcional. Então, um está aumentando, outro está diminuindo, e vice-versa, tá? Então, sempre você vai olhar dessa forma. Não é difícil, né? Não vai querer jogar na calculadora científica aí, no logaritmo. Faz isso não, não precisa. Então, essa é a ideia, tá? Para toda equação difícil que vocês forem lidar agora, pensa nisso aí, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Aí vocês vão ver que é importante para a gasometria. Porque aí a gente tem a equação mais completa, a gente vai ver o bicarbonato, a gente vai ver a pressão de CO2, a gente precisa entender isso aí. Pode passar? Na verdade, voltar. Comentei com os anteriores, eu fui para frente, daí voltar. Isso. Então, isso aqui vocês com certeza já viram por aí, né? As ciclas da vida, a escala de pH, então, a gente tem valores abaixo de 7, acima de 7 é neutro, né? E acima de 7 vai tendenciar a alcalina. E aí eu falei para vocês o seguinte, que a relação da concentração de H+, ela vai influenciar no pH. Por isso que não precisa fazer a continha. Mas olha só, aqui nesse esqueminha eu achei legal. Está falando da concentração de H+, tá vendo? Aqui está 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é quanto? 1, né? 1. 10 elevado a 1 é quanto? Está aumentando, ó. 1, 10. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10. Não é? 100. Também está aumentando? Então, tá 1, 10, 100, 1000, papapá.
tá? Por isso que é que tá aumentando, né? Porque ele tá doando pra lá. Então, Isso. ele doa mais a curva à mais, direita então justamente fica por isso. mais básico. Se fosse um gráfico, Porque na verdade professora, mas esquece esse aqui, ó. se fosse um gráfico, a curva seria à direita. É. Porque ele está doando. Sim. Se a curva fosse à esquerda, ele estaria perdendo. Isso. Depois eu vou tentar achar ali o que tem de concentração de H+, que explica melhor. Porque esse desenho aqui, ó, não sei, deu uma... Então, galera, a gente sempre vai ter que observar, né, essa relação de concentração, tá? Aí é porque realmente ele fez forma e tudo, aí acabou não dando certo a ideiazinha lá dos 10 elevados. Essa aí a gente já comentou. Olha só, aí essa aqui eu achei bonitinha, essa aí vai tirar tudo. Ó, maior concentração de H+, o que está acontecendo com o pH? Vai olhando. Ó, tá vendo aqui? H+ está aumentando. O que está acontecendo com o pH? Diminuindo, né? Aí agora tá beleza, ó. Maior aqui, 159. O que aconteceu com o pH? 6,8. A concentração de H+ só 16, o pH estava quanto? 7,8. Isso aí acho que ficou mais claro, tá? Então a relação sempre vai ser inversamente proporcional. Maior concentração de H+, menor pH. E aí, ó, o que a gente viu? A gente viu o seguinte, que distúrbio ácido básico está relacionado, geralmente, né, com excesso de H+, a gente fala, não fala tanto, excesso de bicarbonato, fala, a gente fala muito de H+, é isso que eu falei para vocês. Quem vai entrar em ação primeiro é o quê? O sistema tampão extracelular, bicarbonato, vai ser instantâneo. Os outros tipos que estão dentro das nossas células, por estarem dentro da nossa célula e não no fluido, né? Vai demorar um pouquinho mais, mas vai ser eficaz também na concentração aí, né? No equilíbrio entre ácido e base. E aí, demorando um pouquinho mais, excreção renal de ácido, isso vai demorar horas ou dias, tá? A gente vai ver, né? Que é uma reação um pouco mais demorada. E o pulmão já não é tão demorado. Por quê? O que vai acontecer? Pensa aí comigo. Uma condição de acidose respiratória. Vamos lá, acidose respiratória. Pensa aí no pulmão. O que está acontecendo com o pulmão para tentar equilibrar esse distúrbio? Uma hiperventilação. Aumentou a PCO2, o pulmão vai aumentar o fluxo de inspiração e expiração tentando eliminar o CO2. Então, na acidose respiratória, como que está a pressão de CO2? Aumentado. Aumentada. O que o meu pulmão faz, então? Hiperventilação. Ele aumenta Hiperventilação. para poder liberar o bicarbonato, né? Hã? Ele aumenta para poder fazer aquela reação, não é? Também, mas o que eu estou eliminando? Se eu aumento a hiperventilação, o que eu estou eliminando mais? CO2. O que eu estou diminuindo na concentração sanguínea? H2CO3, ácido carbônico. Eu não estou com acidose? Eu quero reter mais CO2 ou eu quero eliminar mais? Eliminar mais. O que meu pulmão faz? Aí eu elimino. Se eu elimino mais CO2, eu tenho menos ácido carbônico sendo formado. E aí eu consigo ir para a alcalose, ir para o equilíbrio, ir para o normal. Certo? Maravilha. Agora vamos pensar ao contrário. Alcalose respiratória. O que está acontecendo? Alcalose você já sabe. Né? pH? E aí? Alcalose respiratória. E aí? Uma hipoventilação. O PCO2 está baixo, então eu entro em hipoventilação para tentar preservar o CO2 dentro. Por que é hipoventilação na alcalose respiratória? Hipoventilação. Eu quero deixar mais ácido. Então, o que é a intenção do meu corpo na hipoventilação? Aumentar a concentração do Esse CO2. Se eu retenho CO2, né, eu aumento aqui ele dentro, não é isso? Vai ficar mais ácido, vai ter mais Vou aumentar ácido. mais Vai ficar mais ácido. Se eu estou em uma condição de alcalose, o que eu quero? Eu quero ficar mais ácido para ir para a normalidade. Não é isso? Então, meu corpo sempre está
mas aí no caso, como a gente vai saber qual o mecanismo que o organismo vai usar? Se for qual demorar. Ou ele usa todos? Ele usa todos. Todos Isso aqui acontece o possíveis. tempo todo. O tempo todo. Tá? Pra ficar equilibrado. Isso, pra ficar equilibrado, isso aqui tá o tempo todo acontecendo. E aí, se tiver um distúrbio, vai acontecer primeiro o tampão? Vai, porque é instantâneo, a gente viu. Mas o resto já começou também. A questão é que, para compensar, o rim vai demorar. O pulmão, a gente viu que rapidão você consegue ali, né? Vai ficar bom instantâneo. Instantâneo. O extracelular tá ali, né? Tá no fluido, tá ali no meu plasma. Bora mexer logo para equilibrar. Então, o mecanismo do nosso corpo é sempre. A gente vai ver isso, né? Como é que eu falo, né, meu povo? Tô falando, vamos ver isso, vamos ver. Tem um monte de coisa para ver ainda, né? Eu empolgo. E no caso ali, professor, acho que você vai chegar lá, mas do sistema renal. Aí um mecanismo de compensação mais duradoura vai ter a questão da reabsorção e da excreção, né? Do hidrogênio. O organismo vai mandar sinais, né? Tipo, não de hidrogênio, não libere, reabsorve. Exatamente. Prontos? Sim, senhor. Pode passar? Gente, Sim, a gente já tinha falado. Bora lá. Seguindo. Bom, aí a mesma ideia, né? Na ilha do tampão, tá? A gente falando aí, ó, o que é a função do tampão? Então, solução sem tampão, na hora que você coloca, por exemplo, né, uma base ali, vai ter uma mudança brusca de pH, tá? Então, coloca uma solução de pH 7, né, coloca uma base e vai para 11 rapidão. Agora, a solução com tampão, o que é a intenção? Ele dá uma segurada, uma equilibrada no pH. Então, a solução com tampão, mesmo você colocando um ácido, né, ou uma base, olha só, dá uma segurada, passou só para 6,5, não para 3. Coloquei base, passou para 7,5, não para 11. Então, o tampão, ele existe no nosso corpo justamente para impedir essas variações bruscas de pH. Porque a gente viu que variou o pH, variou a função de proteína. mas aí esse tampão, que é o bicarbonato, né? Ele é liberado, Está na corrente sanguínea. ele tá lá. Tá lá. Com a sua respiração, não está entrando CO2, reagindo com água, está formando ácido carbônico, liberando H+, e HCO3, que é o bicarbonato. Não está o tempo todo? Vocês estão entendendo que aquela reação, ela acontece o tempo inteiro? Sim. Decora essa reação, viu? CO2 mais H2O, né? Forma H2CO3, forma, libera, né? H+, mais HCO3 menos. Faz um pouquinho pra cá. Então, essa reação tem que estar na cabeça de vocês. Então, o tempo todo, do movimento de inspiração e expiração, eu estou tendo CO2 para acontecer o quê? Não tirar, mas se tiver excesso dele. Não. Aí vem Aí o tem que ser o que tem que excretar ele. excretar H+, principalmente. Vai liberar H+, para impedir a formação do bicarbonato. A gente vai falar um pouquinho disso aí. Aí, ó, a bonita, né? Falando da bonita aí. Pra vida isso aqui, né? Pra vida. Então, dióxido de carbono vai reagir com a água, formando o ácido de carbono ou ácido carbônico, tá? E aí a gente viu que sofre dissociação por ser um ácido fraco, liberando o bicarbonato, que é uma base, e o H+, e o hidrogênio. Certo? Então, se eu tenho muito H+, tenho pH tendenciando a ácido. Se eu tenho pouco, tendência a base. Assim vai. Então, essa reaçãozinha, você consegue ir entendendo, né, que ela vai e volta. Se eu aumento aqui, está aumentado aqui. Se eu diminuo aqui, está diminuído aqui. Acabou. Você vai entender todo o mecanismo. Literalmente a equação química da nossa vida. O sistema tampão, né? Mas que é possível a gente sobreviver aí. Vocês geralmente fazem intervalinho? Não, isso aí.
Não, 1h30 às 4h30. Faz um intervalo de uma vez. Eu vim aqui com 100 slides, né? Preparada para Mas é só da 3h30, todos os professores terminam até 4h30. Só até 3h30. Ah, dela aumentou até para 5h30. Aquela tem dias para Vamos lá. Pra gente chegar na parte. A reação lá, ó. A outra, né? Ai, que beleza. Aí, professora. Gente, usa aquela dica que eu dei. Agora vocês, ó. Usa a dica que eu dei. Tá lá, ó. Depois do igualzinho, quem tá aqui em cima da fração? Bicarbonato, não é? Então, se eu tô aumentando o bicarbonato, o que tá acontecendo com o pH? Tá aumentando, não é? Porque bicarbonato é o quê? Base ou ácido? Se eu tô colocando mais base, o que acontece com o pH? Porque base não é de 7 a 14? Agora, olha pra cá. Tem a pressão de CO2 aqui. Tá embaixo. Isso quer dizer que a pressão de CO2 é inversamente proporcional a quem? Ao pH. Ou seja, se está aumentando o pH, está diminuindo a pressão de CO2. Se está aumentada a pressão de CO2, o que acontece com o pH? Diminui a pressão de CO2, o que acontece com o pH? Aumenta. É o contrário, né? Isso. Então, ó, deixa eu ver se eu consigo certinho. Aqui. Ó, joguei pra cá. Então, ó, aumentou o pH, aumentou o bicarbonato. Se eu diminuir a pressão de CO2, o que aconteceu com o pH? Aumentou. Eles são inversamente proporcionais. Se aumenta a pressão de CO2, o que acontece com o pH? Diminui. Sempre o contrário. Certo? Mas vamos pensar nisso? Se a pressão de CO2 está diminuída, o que quer dizer isso? Dentro do seu corpo, pressão de CO2 diminuída. Tem muito gás carbônico? Ó, se eu tenho menos CO2, lembra da reação. Se eu tenho menos CO2, o que está acontecendo com a formação de ácido carbônico? Diminuindo, não é? Então o que está acontecendo com o pH? Lembra da reação? Volta para a reação. Ó, diminuído CO2. Diminuído. Certo? Tem menos o que também? Ácido carbônico. Se eu tenho menos ácido carbônico, o que está acontecendo com o pH então? Subindo, aumentando. Não é? Tá vendo o quê? Assim é um pouco não é, né? Começa a lembrar então que na frente do igualzinho, em cima da fração, diretamente proporcional. Embaixo, inversamente proporcional. Tá? E aí tá aqui embaixo, ó. Coloquei aqui para vocês. Então, na alcalose metabólica, o que está acontecendo? Olha só. Alcalose, pH aumentado. E o íon bicarbonato? Aumentado. Estou mexendo no bicarbonato. Distúrbio metabólico. Mexi na pressão de CO2, eu já sei que é respiratório. pH diminuído, acidose. Tá? Acidose metabólica, pH diminuído. O que aconteceu com o bicarbonato? Diminuído. Alcalose respiratória, pH aumentado. Pressão de CO2 diminuído. Inversamente, então, proporcional, tá? Então, pH e o bicarbonato, diretamente proporcional. Pressão de CO2 e pH, inversamente proporcional. E aí, você vai sempre lembrar da formação de ácido carbônico. E formação de bicarbonato. Aquela reação, para entender isso. Tá? Vocês entenderam, galera? Essa parte? Tá marrom. Vai lembrar? Inversamente. Esse esqueminha tá bem legalzinho.
Tá diretamente com a pressão. Se você olhar para o né? Isso. Aí sim, então ela diminui, o pé vai diminuir. Aí é a acidose e o pé. O pH diminui, é a acidose respiratória. Essa pessoa sofre diminui, então Mas é isso. E aí qual é a pressão maior? A gente vai só dois, né? Tanto de pressão de 50% dos formatos só que sabem, então, quem são os mais ciganos? Mas vocês farão parte dos 40%. Não, nós seremos os 60% que sabem. Exatamente. Vamos lá. Pode passar aí, né? Vamos lá. Ó, agora entrou na parte. Tem umas dicas aqui, viu? Importantes nos próximos slides. Ó, o que acontece? Isso aqui vocês já viram. E a gente falou que aí tá trabalhando todo mundo junto para que aconteça aí, né? O equilíbrio ácido-base, tá? E aí, nessa reação que a gente falou até agora, tem uma importante enzima que faz o quê? Qual é a função da anidrase carbônica, pessoal? Então, ó, o nominho dela terminou em ase e a gente sabe que é enzima, não é? Então, a enzima, o que ela vai fazer? Vai, alguém fala para nós. Consome gás carbônico. Acelerar a reação. Que reação? Que reação? Isso, na formação de ácido carbônico. Ou na conversão de CO2 e água em ácido carbônico. É isso que está acontecendo aqui, tá? E aonde que está a anidrase carbônica? Onde ela fica? Que lugar? Vocês sabem? Não é na. E aí? Tô chutando. Pulmão? É o próximo slide. Antes disso, vamos explorar mais um pouco. Agora a gente Nas vai para a hemácias. anidrase. Ó, então, o que vai acontecer? A gente viu que sempre mexendo na pressão de CO2, a gente vai ter uma regulação acontecendo pelo sistema respiratório, não é? Com hiperventilação e hipoventilação. Quando a gente estiver falando de quantidade de H+, e bicarbonato, essa regulação vai acontecer pelo sistema renal, na maior parte, porque a gente viu que o tampão mais importante do nosso corpo é o bicarbonato. E quem faz esse papel de reter ou eliminar através da urina, tá? É quem? O nosso rim, tá? Aqui tá explicando isso. E aí já tá a resposta, olha aqui, ó. Ácido carbônico, ação da anidrase carbônica, presente principalmente aonde? Nas hemácias, tá? Então, anota isso aí. Então, a anidrase carbônica está presente principalmente nas hemácias. O que ela vai fazer, então? Ela vai converter, né, a reação do óxido de carbono, CO2 e água, formando o ácido carbônico. Acho que no próximo slide, acho que eu coloquei o textinho também. De óxido de carbono e água. Converte isso em ácido carbônico.
tá? Vai ser o próximo slide aí. Eu posso passar já para o próximo, para vocês irem anotando? Ou vocês estão aí? Pode passar. Pode? Que vai falar da nitrase aí. Aí eu já vou falar sobre ela, tá? Da aula de fisiologia, né? Não. Você não lembra desses três? Então, acho que é. Eu só dei aula de saúde mental. A parte profissionalizante. Não, aqui. Não fala assim, mas a parte específica. E o último ano eu só estágio. Eu estava só nas práticas. E exercício de enfermagem, que é aquelas leis, tá? E só Aí tira. Então, assim, Tirar então aí você entende o que tá aí você tem que falar acidose, uma hora da eu contava, no último agora eu estava com modo eu tive que contar todas as gastronomias e contagiar o estado operar para a polícia, mas eu controlei lá, mas nunca vai ser entender nada. Aqui ainda falando da nitrase carbônica, o pessoal está mostrando, né, as hemácias, tá? Aqui no tecido. Então, essa reação vai acontecer o tempo todo. E aí, lembrando que o ácido carbônico também é o quê, gente? H+ e bicarbonato. Não esquece. Toda vez que eu falar H2CO3, é a mesma coisa que isso aqui também, tá? Então, é o que a gente estava conversando ali. Estava conversando com a colega de vocês. O corpo, ele vai mexer nessas concentrações de H+, de bicarbonato, ele vai brincar com isso como um mecanismo de regulação. E quem faz isso, de reter ou não bicarbonato, é o rim, tá? Porque o rim vai jogar lá no xixi. Beleza. A gente demora um pouquinho, mas vai, tá? Então, a nitrase carbônica, eu coloquei aqui diretão, mas só para vocês anotarem depois, vai converter então o CO2 em ácido carbônico à medida que é transportada pelas células sanguíneas, tá? E aí essa reação ela vai e volta, vai e volta. E muitas funções aí vão depender de um determinado pH. A nitrase carbônica ela vai ajustar a acidez no ambiente químico para evitar danos ao corpo. Então ela não tem somente essa função de conversão dessa reação aqui, tá? Ela também, o que ela faz? Ela ajusta o pH. Então, a função dela não é liberar isso aqui? Eles não regulam o pH? Se eu tenho mais H+, pH ácido. Se eu tenho menos, pH ácido. Ou básico. Então, ela vai fazer esse ajuste de pH também, tá? Eu disse que além da anidrase fazer essa conversão, né, do CO2 e água em ácido carbônico, ou H+ e HCO3, o que ela vai fazer também? Ela vai ajudar no ajuste da acidez, do ajuste do pH. Tamponamento. Então, Ô, bichinha poderosa, hein? Só essa partezinha, quando tem mais, fica. tá. Então, quando tem maior concentração de H+, pH menor, mais ácido. Isso. Se eu tenho menor concentração de H+, Quanto mais a concentração. mais H+, mais ácido. Mais H+, mais ácido. Menos H+, ácido. Tá? É porque, gente, lembra sempre que isso aqui vai mais para carga. Lembra lá que eu falei para vocês assim, né? Que todo ácido tem a carguinha positiva, né? E aí a gente viu que o bicarbonato, que comporta como base, tem carga negativa. Então, toda vez que você tem muito H+, pH está ácido. Se você tem menos H+, básico, tá? Então, eu posso brincar com isso aqui para mais e para menos e alterar o pH. E eu posso brincar com isso aqui também e alterar o pH. Por quê? Porque o bicarbonato é uma base.
mexer no pH, não entra na equação. Não entra agora na equação. Mas geralmente na equação que você está falando, acontece isso, Alexandre. Um está aumentado, o outro também. Os dois estão aumentados. Por quê, gente? Da onde que veio isso aqui? Depois do H2CO3, ó, veio daqui, né? Se você aumenta esse, o que quer dizer isso? Se você tem mais produto, você tem mais reagente. Quem quer? Gente, se você tem mais reagente, você tem mais produto. Então você vai ter mais H+, e você vai ter mais HCO3. Vou voltar, porque eu vi aqui para dentro. Então, ó, se eu tenho mais reagente aqui, que é o ácido carbônico, eu tenho mais produtos sendo formados. Quem são? H+, bicarbonato. Tá? Mas isso que está mudando. Um deixa mais ácido, o outro deixa Mais fácil. Mais fácil. Se está acontecendo os dois, você não está deixando nem ácido nem básico. Aí o que acontece? Você vai mexer aqui. Então, ó, você tem acidose. O que vai acontecer? Na acidose, já está ácido. Muito H+. Já está ácido. Qual que vai ser a reação que vai acontecer? Porque a reação, ou ela acontece para lá, ou ela acontece para cá. Ela acontece o tempo todo assim? Acontece. Mas o corpo, ela pode mandar acontecer mais para cá ou mais para lá. Então, se você já tem acidose, a reação vai acontecer do quê? Mais Eu vou ácido. formar mais ácido, vocês acham? Ou eu vou formar mais íon? Já está ácido. Se eu pegar de cá para cá, vai formar mais ácido, não é? Então, qual que é o sentido melhor aí na acidose? Vai eu formar íons? Se eu Mais formar ácido? Isso, mais Porque se eu formar ácido, vai ficar mais ácido. É um pouquinho. Um pouquinho Tem que difícil. pensar assim, porque se o organismo ele está ácido, por que ele vai liberar ácido carbônico? Ele pode ter que liberar o bicarbonato. Sim. Ele vai ser pro lado de cá, não vai ser pro lado de lá. Porque se já está ácido. É porque isso, gente, é porque aqui, ó, esse aqui comporta como ácido e esse comporta como ácido. Mas aqui você tem base e aqui você não tem base. Professora, mas aí tem Você que só tem dar ácido. uma lição. Porque assim, o que acontece? Vai fazer essa reação. Você está pensando mais na reação, eu entendi. Só que aí, o que vai acontecer? O seu rim vai liberar com H+, vai ficar só o bicarbonato para poder ficar certo, entendeu? Ele libera Isso. qualquer um dos dois. Aí, se você precisa do bicarbonato, seu rim vai liberar o H+. H+. Se você precisa do H+, seu rim vai liberar o bicarbonato por meio da urina, entendeu? Porque a gente não chegou no rim. Mas o rim faz exatamente A liberação, porque vai vir os dois, só que ele vai liberar o que não precisa. É porque Só para concluir, quanto mais H+, o pH vai estar mais ácido. E quanto menos H+, o pH vai estar mais básico. Isso. Esquece da reação. Isso. Porque vocês têm que lembrar daquela equação que eu mostrei para vocês, lá do logaritmo de concentração de H+. Vocês lembram lá? Nesse caso aí, tem que juntar com os rins, porque se está muito ácido, tem muito hidrogênio, eles vão liberar o hidrogênio para ficar mais. Exato. Nós vamos chegar aqui no rim Vai agora. chegar. É porque a compensação, ela é, por exemplo, se é uma acidose respiratória, a compensação tem que ser renal. Tem, porque Se é uma acidose metabólica, a compensação ela tem que ser respiratória. Então, é ao contrário, esse mecanismo de compensação. Isso. Exatamente. Então, olha só. Aqui está mostrando a regulação pelo sistema respiratório. Acho que vocês já entenderam bem. Então, o que vai acontecer, ó, quando vocês falaram lá de hiperventilação ou taquipneia? Né? Está eliminando mais CO2. Está eliminando mais CO2. Então, isso quer dizer o quê? E eu vou produzir menos ácido carbônico. Produz menos ácido carbônico, né? Então, como que está a pressão de CO2 lá no meu corpo? Ela vai estar aumentada. E aí o corpo produz a hiperventilação para diminuir essa pressão. Eu acho que vai estar diminuindo, aí vai Ó, se eu estou eliminando mais CO2, então tem mais CO2
mexendo no CO2, vai ser respiratório, não é? Acidose respiratória. Então, geralmente, o que está acontecendo? Uma hiperventilação. Hiperventilação. E o contrário, alcalose respiratória. Bradipneia, porque o meu corpo está segurando mais CO2. O que acontece com a pressão do CO2, então? Se eu estou retendo mais, aumenta a pressão do CO2. Eu estou eliminando menos CO2. Aí, nesse caso, disse o que, por exemplo, diminuiu o CO2, então vai ter uma alcalose, né? Na verdade, ali é um mecanismo de compensação. Por que você Na tem verdade, que vocês já estão misturando o pH com você tem que respiratório. no caso ali, você tem que... Se você tem um pH muito ácido, tem muito hidrogênio, tem muito CO2, a pressão do CO2 está aumentada. O mecanismo compensatório é hiperventilar, para eu mandar para fora esse CO2, ter menos reação, menos formação de ácido carbônico e menos liberação de H+. Então, é um mecanismo compensatório ali. A taquipneia vai compensar um pH baixo. A bradipneia vai fazer com que haja uma reversão desse pH que está muito alcalino, porque você tem uma baixa concentração de hidrogênio. Então, você retém o CO2 e aumenta a pressão. Se você tem mais CO2, maior pressão de CO2, mais ácido sendo formado. Aí, o pH que está com alcalose vai tendenciar ao normal. Então, é o corpo, né, pessoal, tentando fazer, né? Professora, por isso que poucos médicos dominam, porque é uma questão um pouco difícil mesmo de compreender, é química pura, né? E aí o mecanismo compensatório não é para sair de uma acidose para uma alcalose, é para sair de uma acidose para um pH base, um pH neutro, aliás, que é 7,35 a 7,45. Então você não vai dar acidose para alcalose. Imagina isso acontecendo, o paciente morre. Então é um mecanismo para chegar no pH neutro. Eu tinha falado que se, por exemplo, diminui o oxigênio, né? Tá vendo? Acho que é desidrático. Só vai lá fazer uma coisa bem na marca. Acho que você é radiologista. Só fica na máquina no computador fazendo aula. Professora, eu estava falando, expliquei para ele, é assim, ó. Por exemplo, você estava dizendo que diminui o CO2, né? Certo. Eu vou ter uma alcalose. O que o nosso organismo vai fazer? O nosso sistema renal, ele vai liberar bicarbonato e vai reter mais hidrogênio para poder tentar manter o equilíbrio. Era isso que eu estava querendo dizer para ele. Você entendeu, né? Sim, é a compensação renal. É o próximo. Esse aí, como que tá o contrário? Não entendi essa questão do taquipneia Taquipneia. e bradipneia, porque elimina mais CO2. Você elimina Então, mais ó, CO2. seguinte, regulação respiratória, isso, regulação respiratória. Então, olha só, aqui a gente está falando de uma condição de pH reduzido. pH reduzido é o quê? Acidose, tá? Acidose quer dizer que eu tenho o quê? Muito ácido no meu corpo, que a gente viu que é proveniente dessa reação aqui, né? Ó, então eu tenho muito ácido. Se eu tenho muito ácido, pensa bem, eu formo ácido respirando CO2, não é? Não é? Então, se eu já tenho muito ácido,
Nesse caso aqui já está. Isso, mas aí nesse caso aí, o que acontece? A condição do ataque de apneia vai ser Pra equipe. Isso, mas vai ser a grande quantidade de CO2 dentro do organismo. Então, quando eu tenho muito CO2, eu vou ter o pH básico. Vou ter o pH ácido. Aí eu vou hiperventilar. Aí eu vou eliminar. Eu vou hiperventilar. Respirar mais Isso. rápido para poder liberar esse CO2. Exato. Isso, agora eu entendi. É porque você estava aqui antes. Você estava antes, eu já estava lá no. Entendi. Antes, a condição de menor quantidade, de maior quantidade de É porque, ó, é igual eu falei. Você tá com muito CO2. Vou respirar rápido. Você vai respirar rápido pra quê? Pra tirar, porque eu tô com acidose. Eu quero ficar com mais CO2 pra produzir mais ácido carbônico? Não, então o que eu vou fazer com CO2? Elimino. Como que eu elimino pelo pulmão? Hiperventilação. Hiperventilação ou Agora a gente vai respirar mais lento. Para isso. render mais. Agora o contrário, eu estou com alcalose. O que eu vou fazer? Eu quero segurar o CO2 para formar mais ácido para o meu pH voltar para o normal. Certo? O que eu vou fazer então? ET CO2. Porque se eu tenho mais CO2, eu tenho mais ácido carbônico. Se eu tenho mais ácido carbônico, o meu pH vai diminuir para sair da alcalose. Vocês estão entendendo que é o que o Tony falou? É um mecanismo compensatório acontecendo o tempo todo, porque eu não quero ficar com acidose e eu não quero ficar com É porque a alcalose. praticipneia não é uma coisa ruim, vai ser uma coisa boa para ajudar aquele mecanismo de defesa. Porque quem vai entrar por último em ação? O rim. Você vai ficar esperando o rim ou você prefere tentar, né, na respiração? Então, um exemplo na prática. O que estaria acontecendo, então, para a taquipneia, por exemplo, para eliminar mais CO2? Seria um exercício físico. Isso, por Você tá exemplo. Porque você tem uma respiração mais para forte. eliminar o CO2. Isso. E a da bradipneia? Gente, geralmente insuficiência cardíaca, né? Insuficiência Aí já seria respiratória. patologia. Tá? Isso, Patológico. mais patológico. A taquipneia, Sim, por mas aqui exemplo, não você- sei se vocês já presenciaram crise de ansiedade. Alguém já presenciou alguém com crise de ansiedade? Gente, você vê, né? Primeiro você vê lá o ataque cardíaco e a pessoa começa a hiperventilar também, né? Começa também a É porque acelerar a você respiração. pensa de forma mais tranquila, você pensa num paciente internado, né? Sim, Que ele está com acidose, então você aumenta a ventilação e ele elimina CO2. No caso Do aqui, ó, contrário, você diminui a... professora, pensando nos mecanismos compensatórios, né? Se fosse lá o mecanismo local, que é a questão do tamponamento, ali numa acidose, antes do sistema respiratório entrar em ação, o sistema tampão estaria ali liberando mais bicarbonato, já para tentar neutralizar essa diminuição do pH. exatamente. Não surtiu efeito, o sistema nervoso autônomo, simpático, vai ser ativado para desenvolver Aumentar a respiração. aumentar a respiração. E paralelo a isso, o rim já está recebendo comandos para, nesse caso ali, ele aumentar a reabsorção de bicarbonato e eliminar H+, que é o hidrogênio. Então, os três sistemas vão trabalhar juntos. Por exemplo, se você está num exercício de muito impacto, né? Fazendo muito esforço, vai estar tudo funcionando. Só tem como. Tem que ter. Tem É o que eu falei pra vocês, gente. A gente aborda as coisas separadas porque é mais idade, mas tá tudo acontecendo, né? O desequilíbrio só acontece quando a pessoa está doente, né? Você está saudável, está tudo funcionando bem. Sim. A gente vai falar sobre cada caso, tem um slide. Ó, agora o renal, tá? A regulação renal do pH. Olha só. Então, qual que é o mecanismo que o rim vai fazer dos fígados já se adiantar? Eu vou poder reter o bicarbonato e eliminar hidrogênio. Ou o contrário, que geralmente manifesta-se no quê? No pH da urina. Então a gente tem urina alcalina
tudo sendo eliminado, H+. E a gente acaba tendo aí, né, por transporte, o sódio entrando, tá? Na célula tubular, para poder mandar esse H+ para fora. Então, tem mecanismos aqui, né, mais específicos, mas a gente não vai entrar nisso. O que eu quero que vocês se lembrem é isso. E para a regulação renal, a gente vai ter essa eliminação de H+ e retenção de bicarbonato, tá? Professora, dos três mecanismos, o renal é o mais efetivo, né? Se a gente for considerar assim, o paciente grave. Sim. O renal é mais Porque efetivo. ele vai, né, a longo manter, prazo, né? ele vai segurar. Sim, né? Pode passar? Pode. Vou mandar para você. Não se preocupe. Aí, lembrando disso aí? A gente estava falando que, claro, né, que o sistema respiratório vai haver comando, né? Então, não consegui uma resolução melhor aí, né, dessa imagem, pessoal, mas vocês conseguem acompanhar lá pelo livro, tá? Pelo Silver lá. E aí, o que a gente viu também? Que os níveis dos gases, O2, CO2, também o pH, eles vão ser regulados aí pelos quimiorreceptores. Vocês viram isso, não foi? Centrais e periféricos, porque aí vai ativar a resposta dos músculos respiratórios. Não é isso? Eles que vão mandar o sinal para saber o que precisa. Exatamente, tá? Então aí a gente tem lá os detalhes, né? A gente tem os neurônios aferentes, né? Que estão de laranjadinho, e em roxo os eferentes, que é do sistema nervoso central, para os músculos respiratórios. Então esses aqui, né? Esses neurônios motores mandarão a mensagem para esses músculos, né? Que entram o quê? Intercostais externos, diafragma, intercostais internos, os abdominais, o esternocleidomastoide, vai fazer o movimento, né, respiratório de inspiração e expiração. Então, além disso tudo, a gente não pode esquecer dos quimiorreceptores que vocês abordaram, né? Vocês falaram bastante dessa parte, tá? Então, lá no livro, vocês conseguem ver bem completinho, ó, tem essas aqui também, que eles mostram os outros grupos, né, respiratórios, tá? Então ele vai mostrar o nome, vai falar o nome, né, dos São neurônios. 4 centros, né? O ventral, o dorsal, o pneumotáxico e o apneumático. Então aqui, né, aí esse eu coloquei também, porque esse mostra que a pressão de O2 baixa, né, abaixo de 60, né, milímetros de mercúrio, o que vai acontecer também? O corpo aí, né, vai perceber, a grosso modo falando, essa pressão de O2 baixa, vai acontecer uma mudança aí na polaridade dessa célula, entra cálcio, para quê? Para que os neurotransmissores sejam liberados, para gerar um potencial de ação e fazer o quê? Estímulo dos centros bulbares para aumentar a ventilação. Resumindo, né, gente? Vocês viram aulas e aulas disso. Então, a pressão de O2, né, abaixo de 60, a gente vai ter aí as células dos corpos carotídeos, né, respondendo de forma a estimular a ventilação, tá? Depois olhem com mais detalhe, porque já estou até me alongando muito, né? Vamos lá. Aqui eu coloquei, ó. De novo, só para a gente pensar. Então, na hiperventilação, ó, o que a gente viu? Elimino mais CO2. Então, no meu corpo, tem menos. Por quê? Aí a gente tem menos também H+. Porque geralmente a gente tem condição de hiperventilação aonde? Na acidose ou na alcalose? Que a gente viu. Na acidose. E a hipoventilação? Alcalose. Certeza? Olha lá, ó, o meu esquema lá, ó. Alguém tá errado.
mas eu vou melhorar aqui, promover. Na hiperventilação, Minha palavrinha ali, acidose vai vai confundir você. promover uma alcalose. Isso. Mas na hiperventilação, A hiperventilação a acidose está produzindo Vai pensar que é. Na hiperventilação. Para alcançar o calor. a hiperventilação é uma acidose que precisa alcançar a alcalose. E a hipoventilação é uma alcalose que deve alcançar a alcalose. Não, vocês estão férias já. Vamos exercício. Equilíbrio. É porque, gente, clinicamente a gente não fala assim, compensa para a normalidade. Não. A gente coloca assim, por exemplo, distúrbio, acidose respiratória compensada com alcalose metabólica. Entendeu? Então, por isso que é legal a gente falar os termos, porque pode aparecer esse compensada. Então, compensada, vocês vão entender que é o quê? Que é o que eu quero gerar para normalizar. Que tem um slide. E aí depois o sistema renal vai fazer esse controle. Isso. Aqui que eu queria mostrar para vocês a sintomatologia. Ó. Então, além da falta de ar, né, na hiperventilação, a gente tem outras coisas também acontecendo. Ó. Aceleração do ritmo cardíaco, palpitações, formigamento em partes do corpo. Então, vai gerar formigamento também por quê? Pela condição aí da baixa oxigenação, né? Dor no peito, tontura, dificuldade para falar e andar. E na hipoventilação já temos enxaqueca, interrupções do sono noturno, sonolência diurna excessiva, taquicardia, tosse, diurese, tremores. Então, várias outras condições, né? Não só relacionadas à ventilação. É importante isso aí, tá? E aí, ó, nessa parte da compensação que a gente estava falando, então a gente vai ter o seguinte, a gente clinicamente fala assim, o distúrbio primário é o que você está vendo. Distúrbio primário é o que eu estou vendo com a gasometria em mãos. Então, olha só, pressão de CO2 diminuída, por exemplo, né? Ó, avaliação da pressão de CO2 do bicarbonato em relação ao pH, tá? Então aqui, por exemplo, você tem uma pressão de CO2 diminuída, o distúrbio primário é o quê? Alcalose respiratória. Bicarbonato acima de 27, alcalose metabólica. Pressão de CO2 maior que 45, acidose respiratória. E bicarbonato reduzido, acidose metabólica. Esse é o primário, tá? E geralmente vai ter o pH também. Vai ter tanto pressão de CO2, para você analisar, quanto bicarbonato e o pH também. Esse é o primário. Agora, o que vai acontecer? A compensação. Como que você vai saber se o seu organismo entrou com a compensação? É o seguinte, a raiz do distúrbio primário tem que se mover na mesma direção. Então, a compensação vai ter que se mover na mesma direção. Ó, mesma direção. Vamos mostrar um exemplo. Mesma direção do distúrbio primário, a compensação está em andamento. O que isso quer dizer? Olha aqui. Por exemplo, tá? Então, a gente viu essas condições, né? Vimos essas condições aí. Aqui, ó. Vamos lá. Ó. pH 7,2. Que condição que é essa? Acidose. Pressão de CO2 aumentada. Se eu mexer na pressão de CO2, o distúrbio é o quê? Respiratório. Mas olha só o bicarbonato. Quem está com o valor referencial em mãos, vai lembrar lá. Está normal ou está alterado? Alterado. Está normal, né? 22 a 26. 22 a 26 é o normal. Então, eu não mexi no bicarbonato. Então, o que isso quer dizer? Que é uma acidose respiratória não compensada. O meu organismo não mexeu no bicarbonato ainda. Ele está normal. Tá? O que seria aí? Teria que aumentar. Se ele tivesse aumentado, eu ia também estar tendo uma compensação. Olha o exemplo de baixo. O que eu tenho? pH 7,4. Não tem outro, né?
145. Tá normal, tá? Tá normal. Mas o bicarbonato está muito alto. É, 7,35. Mas o que aconteceu, Tony? Bicarbonato muito alto. Uma acidose metabólica. Tá alto só bicarbonato? E a pressão de CO2? A pressão de CO2 também. Então a pressão de CO2 tá acontecendo o quê? Acidose, pressão de CO2 aumentada. Tá mexendo no CO2, é respiratória. E o que aconteceu com o bicarbonato também? Não aumentou? Não aumentou a pressão de CO2 e bicarbonato? Para compensar. Para compensar. Por isso que então, o pH tá já está normal, né? Por isso que o pH está neutro, está normal. Isso, exatamente. Eu já consegui ir para a normalidade. Houve ali um aumento do bicarbonato, que é um mecanismo de compensação lá do rim. É a absorção do bicarbonato para aumentar o Qual é o pH. valor referencial da pressão de CO2? Olha aí. 35 a 45. Tá alto. Entendeu? Porque o bicarbonato aumentou, não normal. Então não começou a compensação. Não conseguiu normalizar os outros, aumentou, né? Porque quando você vê um aumentado, a compensação, o outro também tem que estar aumentado. O outro parâmetro. A gente sempre vai olhar o quê, gente? pH, pressão de CO2 e bicarbonato. Então, se está aumentado a pressão de CO2, o bicarbonato tinha que estar aumentado para estar compensado. Isso. Isso. Não. Não é que. Está conseguindo reagir, né? Está conseguindo reagir. E agora, diminuindo também. Então, às vezes, está a pressão de CO2 diminuída, bicarbonato também, para ser compensado, tem que estar diminuindo. Tá? Então, não é só aumentado, só esse detalhe. Aí até coloquei aqui só no tivesse para a gente olhar. Esqueci. Aí, gente. Tô acabando, tá? Eu sei que prolonguei, mas é porque me falaram até 4h30. Então, assim, eu preparei para a gente acabar um pouco mais tarde. Ó, então bora lá. Então, o que está acontecendo? Isso aqui é o resumão, tá? Distúrbio respiratório, a gente vai poder ter, então, acidose e alcalose. Na acidose respiratória, geralmente, o que vai estar acontecendo? Pressão de CO2 acima, né? De 45, acima do valor referencial. Na alcalose respiratória, abaixo de 35, tá? E nos metabólicos, a gente viu, então, bicarbonato abaixo de 22, acidose metabólica, e acima de 26, alcalose metabólica. Esse é o resumão que o artigo traz. Aí ele traz um aparelho, então a gente faz em aparelhos como esse, né, que a gente chama de gasômetro, tá? E eles vão, então, ele vai liberar para nós todos esses parâmetros. Então, aqui nós temos um aparelhinho, O exame é geralmente tem 100% sensor. automatizado? Oi? 100% automatizado? 100% automatizado. Aí tem que ter um detalhe, um cuidado maior na inserção dessa seringa com sangue arterial. Por quê? O que acontece? Você tem que respeitar a proporção heparina em sangue, tá? Então tem lá, para cada equipamento vai exigir essa proporção, tá? Para você não ter a amostra coagulada. E sempre desprezar, que eu estou até mostrando o equilíbrio, porque parece que está vazia a seringa. Sempre tem que descartar também as primeiras gotinhas do sangue para evitar qualquer coágulo. Foi coágulo, sua gasometria arterial está errada. Então, às vezes, né, é bem importante a pessoa saber manusear bem esse aparelho, fazer esse exame bem. No caso, é o bioquímico ou biomédico? Geralmente, mas geralmente não. É um técnico lá que faz Geralmente é técnico, enfermeiro mesmo, tá? Mas assim, para fazer isso não é preconceito, não é nem nada. Mas até nós, como eu, né, farmacêutico, não pode sem capacitação, tá? Então você tem que ter lá uma capacitação, uma quantidade de horas para executar. Tanto fazer a coleta arterial, que eu já cansei de ver o povo deixando estagiário fazer, meus alunos, né, que eram meus
da farmácia, fazer coleta de sangue arterial, não pode. Você tem que ter capacitação, gente, tá? Bem como o manuseio do aparelho, não pode. Tem que ter especialização, vamos dizer assim, tá? Não sei se eu vou ter tempo, acho que posso mandar para vocês depois o vídeo que mostra a coleta arterial, tá? A gente tem o teste de Allen que a gente faz para ver a pulsação, o local certinho, a posição da mão. Eu posso mandar depois para não ocupar tempo. Isso aqui coloquei para estudo. O artigo também está bem completão. E aí, aqui tem um resumão, gente, super legal no artigo também, vou mandar para vocês. De todos os quadros, tá? Ele vai falar de todos. O que vai acontecer no organismo, o que faz, né? Qual que a gente intervém, né? Bom, e aí para fechar, antes da gente fazer, vocês topam fazer um desafio? Rapidão, depois. Esse é meu último slide. É rápido, eu juro. Ó, então, agasalhamento arterial é uma parte essencial do diagnóstico e gerenciamento dos estados da oxigenação e do equilíbrio vascular. Contudo, existe um percentual significativo de interpretações que a gente viu equivocadas, tá? Então, o artigo ele traz um guia aí para a prática médica. E aí, outro detalhe, aí eu coloquei os resuminhos lá para vocês, ó. E outra coisa é que pode haver a compensação, tá? Então, a compensação parcial é quando ainda tem um parâmetro fora da faixa normal, mas você vê que o corpo está tentando ali, tá? Então, existe compensação parcial. A completa é aquele caso segundo que a gente viu que o pH estava 7,4, lembra? Então, já tem compensação completa, é quando o pH normalizou, tá? Mas tem algum outro parâmetro alterado. E ausente é quando nenhum outro parâmetro você não percebe que está ou diminuindo ou aumentando junto. Então, a compensação ela pode ser parcial, ela pode ser completa ou não compensada, que é ausente, tá? Então, pode haver essas compensações. Resumão do artigo também. E aí, eu ia propor a atividade. Rapidão. Eu ia fazer 4 grupos, se vocês toparem. 4 grupão, pode ser em pé, rapidão. E eu vou entregar para vocês os valores de uma gasometria arterial. Vocês vão falar para mim o distúrbio que está acontecendo, a Apotex, e o que o corpo está fazendo também. Pode ser? Então faz aí 4 grupão. O grupo que terminar primeiro e certinho vai ganhar 12.